A madrugada estava especialmente fria naquele hospital público da Zona Norte. O relógio marcava 13h40 da manhã quando as portas automáticas da emergência se abriram com um chiado característico, deixando entrar uma rajada de vento gelado junto com um homem de terno impecável e sapatos sociais reluzentes. Bernardo Castilho tinha 62 anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados para trás e uma postura que denunciava décadas de comando. Dono de uma das maiores construtoras da região, estava acostumado a ser atendido imediatamente em qualquer lugar que frequentasse. Suas mãos, sempre firmes em reuniões e negociações, tremiam naquele momento enquanto pressionavam o lado esquerdo do peito. A dor havia começado há cerca de 40 minutos, durante um jantar de negócios que se estendeu até tarde. No início, pensou que fosse apenas azia, consequência do molho de tomate do ossobuco que havia pedido. Mas a sensação de aperto foi aumentando, subindo pelo pescoço, irradiando para o braço esquerdo. O suor frio que brotou em sua testa finalmente o convenceu de que precisava buscar ajuda. Seu motorista particular, Mário, havia sugerido levá-lo à Clínica Santa Helena, onde tinha convênio Platinum e um cardiologista de plantão que o conhecia pessoalmente. Mas a clínica ficava a 45 minutos dali, do outro lado da cidade. O hospital público estava a apenas 10 minutos. Pela primeira vez em décadas, Bernardo precisou escolher entre seu conforto habitual e sua sobrevivência imediata. A recepção do pronto-socorro estava movimentada apesar da hora avançada. Mães com crianças febris no colo, um jovem com o braço enfaixado, um senhor idoso tossia persistentemente em um dos cantos. O cheiro característico de desinfetante misturado com café velho impregnava o ar. As luzes fluorescentes zumbiam acima, algumas piscando intermitentemente, criando uma atmosfera de cansaço institucional. Bernardo dirigiu-se diretamente ao balcão, ignorando a fila de 5 pessoas que aguardavam sua vez. Bateu com a palma da mão no balcão, fazendo a recepcionista jovem erguer os olhos assustada de sua tela de computador. Preciso de atendimento imediato. Estou com dor no peito. Isso pode ser um infarto. A recepcionista, que não devia ter mais de 25 anos e carregava o crachá com o nome Jéssica, manteve a calma profissional apesar da interrupção abrupta. Senhor, o senhor precisa primeiro passar pela triagem. É ali naquela porta azul. A enfermeira vai avaliar a urgência do seu caso. A urgência. Bernardo elevou a voz, fazendo várias cabeças na sala de espera se virarem em sua direção. Eu acabei de dizer que posso estar tendo um infarto. Qual parte disso não é urgente? Todos os pacientes com sintomas cardíacos são priorizados, senhor. Mas precisa passar pela avaliação primeiro. É protocolo. Bernardo respirou fundo, sentindo a dor se intensificar. Não estava acostumado a esperar, a seguir protocolos, a ser tratado como mais um na fila. Mas a dor em seu peito era real e assustadora. Resmungando, dirigiu-se à porta azul indicada. A sala de triagem era pequena, com paredes pintadas de um tom de verde hospitalar desbotado. Uma mesa com computador, uma maca para exames, um aparelho de pressão arterial e um oxímetro. Sentada atrás da mesa estava uma jovem negra, aparentando ter no máximo 28 ou 30 anos. Usava um jaleco branco sobre o uniforme azul marinho da enfermagem. Seus cabelos estavam presos em um coque impecável, e ela digitava algo concentrada na tela à sua frente. Boa noite, senhor. Por favor, sente-se aqui. Ela indicou a cadeira ao lado da mesa, sem levantar completamente os olhos da tela. Bernardo sentou-se, ainda segurando o peito. Preciso ver o médico imediatamente. Estou com uma dor forte no peito que começou há quase 1 hora. Vou fazer algumas perguntas e verificar seus sinais vitais primeiro. Nome completo: Bernardo Antônio Castilho. Mas escute aqui, moça, eu não tenho tempo para questionário. Preciso de um médico de verdade, não de uma enfermeira. Onde está o médico de plantão? A jovem finalmente ergueu os olhos para ele. Seu olhar era firme, profissional, mas havia ali uma centelha de algo que Bernardo não conseguiu identificar imediatamente. Paciência testada, talvez. Ou cansaço acumulado de noites sem dormir. Senhor Bernardo, eu preciso coletar algumas informações primeiro. É procedimento padrão. Idade: 62 anos. Mas eu exijo.
O senhor tem histórico de problemas cardíacos. Pressão alta. Tomo remédio. Losartana, 40 mg. Ela anotava rapidamente enquanto falava. Diabético? Não. Colesterol alto? Sim. Tomo simvastatina. Fumante? Parei há 15 anos. Bebida alcoólica? Socialmente? 1 ou 2 taças de vinho por dia. Às vezes um uísque. A jovem fez uma pausa imperceptível antes de continuar. Isso é mais do que socialmente, Sr. Bernardo. São pelo menos 14 doses por semana. Então prosseguiu. Prática exercícios físicos. Não tenho tempo para isso. Tenho uma empresa para administrar. Agora, você pode, por favor, chamar um médico. A dor está piorando e eu não vim aqui para conversar com uma auxiliar. Foi nesse momento que ela parou completamente o que estava fazendo e olhou diretamente nos olhos dele. Havia uma calma perturbadora naquele olhar. Vou verificar sua pressão e sua oxigenação, Sr. Bernardo. Depois disso, vou determinar a classificação de risco e encaminhá-lo adequadamente. Classificação de risco. Eu estou dizendo que estou tendo um infarto. Qual parte você não está entendendo? Pelo amor de Deus, chame alguém que saiba o que está fazendo. A jovem não respondeu. Simplesmente se levantou, aproximou-se dele com o esfigmomanômetro e começou a envolver o manguito em seu braço. Seus movimentos eram precisos, profissionais. Bernardo notou que suas mãos eram firmes, sem tremores, e que ela trabalhava com uma eficiência silenciosa que contrastava com sua própria ansiedade crescente. 180% e 10, ela anunciou após verificar a pressão. Bastante elevada. Então colocou o oxímetro em seu dedo. Saturação de oxigênio em 94%. Um pouco abaixo do ideal. Viu? Eu disse que era grave. Agora vai chamar o médico ou preciso eu mesmo ir procurá-lo? A jovem voltou à sua cadeira e começou a preencher algo no computador. Bernardo sentia a frustração crescer junto com a dor no peito. Como era possível que estivesse sendo tratado daquela forma? Ele, Bernardo Castilho, que empregava mais de 500 pessoas, que tinha 3 prêmios de empresário do ano em seu escritório, que jantava com prefeitos e deputados, estava ali sendo ignorado por uma simples enfermeira que provavelmente mal tinha terminado o ensino médio. Escute aqui, ele começou. Sua voz agora carregada de uma autoridade que costumava fazer seus funcionários recuarem. Eu não sei se você percebeu, mas eu sou Bernardo Castilho. Minha empresa construiu metade dos prédios comerciais desta cidade. Eu pago impostos que financiam este hospital. E eu estou exigindo ser atendido por um médico qualificado imediatamente, não por uma auxiliar que provavelmente mal sabe aferir uma pressão corretamente. A sala ficou em silêncio por um momento. A jovem terminou de digitar, salvou o arquivo e então se virou lentamente para ele. Quando falou, sua voz estava perfeitamente controlada, cada palavra medida. Senhor Bernardo, primeiro, eu não sou auxiliar de enfermagem. Sou enfermeira graduada com especialização em urgência e emergência. Segundo, a aferição da sua pressão foi feita corretamente e será confirmada quando você for atendido. Terceiro, este é um hospital público que atende toda a população independentemente de posição social ou econômica. E quarto, eu estou fazendo exatamente o que precisa ser feito, colhendo informações vitais para que você receba o atendimento adequado. Ah, enfermeira graduada, Bernardo disse com sarcasmo. Que impressionante. Mas eu não preciso de enfermeira, preciso de um médico. Um cardiologista. Alguém que realmente estudou medicina, não um cursinho de 3 anos. Ele viu algo mudar no rosto dela. Não era raiva, exatamente. Era algo mais profundo, mais controlado. Ela inspirou lentamente, como se estivesse tomando uma decisão. O senhor está classificado como vermelho, o que significa alta prioridade. Mas preciso que entenda que neste hospital, neste momento, há 3 pacientes também classificados como vermelho à sua frente. Um acidente de carro com vítimas múltiplas que chegou a 15 minutos. A equipe médica está trabalhando neles agora. O senhor será atendido assim que possível. Inaceitável. Bernardo levantou-se bruscamente, arrependendo-se imediatamente quando uma onda de tontura o atingiu. Segurou-se na beira da mesa.
Eu quero falar com o diretor deste hospital. Quero falar com o médico-chefe. Isso é um absurdo. Eu posso morrer aqui enquanto espero. Senhor Bernardo, o senhor precisa se sentar. A voz dela era firme agora, com um tom de comando que fez Bernardo obedecer instintivamente. Sua pressão está muito alta e você está apresentando sinais de estresse que podem piorar seu quadro. Vou levá-lo à sala de emergência agora, onde ficará monitorado enquanto aguarda o atendimento médico. Finalmente, sobre a hora. Ela abriu a porta e fez um sinal para um maqueiro que passava pelo corredor. Diego, por favor, leve o Sr. Bernardo para a sala 3. Classificação vermelha, possível íon. Deixe-o no monitor cardíaco. O maqueiro, um rapaz jovem e forte, aproximou-se com uma cadeira de rodas. Bernardo hesitou. Eu posso andar. Protocolo, senhor. Pacientes com suspeita de infarto não devem fazer esforço físico desnecessário. Relutantemente, Bernardo sentou-se na cadeira. Enquanto era levado pelo corredor, virou-se para trás e viu a jovem enfermeira pegando um telefone. Provavelmente chamando finalmente um médico de verdade, pensou ele. A sala 3 era um pequeno cubículo separado por cortinas, com uma maca, diversos aparelhos ao redor e aquele bip constante que se vê em filmes hospitalares. Diego ajudou a deitar-se na maca e começou a conectar eletrodos em seu peito para o monitor cardíaco. Cara, você teve sorte, Diego comentou enquanto trabalhava. Doutora Andrea é a melhor deste hospital. Se ela classificou você como vermelho, é porque realmente precisa de atenção imediata. Doutora. Bernardo franziu a testa. Que doutora? A enfermeira que te atendeu na triagem. Quer dizer, ela é médica também. Doutora Andrea Tavares. Bernardo sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Como assim, médica? Ela estava usando o uniforme de enfermeira. Assim, ela faz os 2 plantões. É formada em enfermagem e depois fez medicina. Trabalha como enfermeira à noite porque pagam melhor as horas extras, e durante o dia faz residência em cardiologia no Hospital das Clínicas. É tipo, uma gênia. Todo mundo aqui tem um respeito enorme por ela. O monitor começou a bipar regularmente, mostrando os batimentos cardíacos de Bernardo, que agora aceleravam não só pela dor física, mas pela compreensão súbita e devastadora do que havia acabado de fazer. Residência em cardiologia. Ele repetiu, sua voz saindo mais fraca do que pretendia. Ela está no 2º ano. O pessoal comenta que ela já atende praticamente como uma cardiologista formada. Tem uma memória fotográfica para SGS e sintomas. Mês passado salvou um cara que estava tendo um infarto silencioso. Ninguém mais tinha percebido, mas ela viu um negócio no eletro e insistiu para fazerem mais exames. O cara estava entupido, precisou fazer cateterismo de emergência. Cada palavra de Diego era como um soco no estômago de Bernardo. Ele havia chamado aquela mulher de auxiliar, havia desqualificado seus anos de estudo, havia exigido um médico de verdade quando estava, na verdade, sendo atendido por uma médica cardiologista em formação. E ela era negra. Essa parte pairava sobre Bernardo como uma nuvem tóxica que ele não queria reconhecer, mas que estava ali, inegável. Ele precisava ser honesto consigo mesmo, pelo menos naquele momento. Suas suposições sobre ela não foram baseadas apenas em seu uniforme ou em sua juventude. Foram baseadas em preconceitos profundos que ele cultivara ao longo de uma vida inteira. Em sua mente, uma mulher negra jovem em um hospital público só poderia ser enfermeira, auxiliar ou, no máximo, técnica. Não poderia ser médica. Não poderia ser cardiologista. Não poderia ser alguém com mais conhecimento e qualificação do que ele em qualquer área que realmente importasse. E agora ali estava ele, sua vida potencialmente em risco, sendo cuidado exatamente por essa mulher que havia desrespeitado tão profundamente. A cortina se abriu e uma médica mais velha entrou, usando um jaleco branco com um estetoscópio pendurado no pescoço. Ela devia ter uns 50 anos, cabelos presos em um rabo de cavalo grisalho, olheiras profundas que falavam de muitas noites sem dormir. Senhor Bernardo, sou a doutora Flávia Mendes, cardiologista de plantão. Vou examiná-lo agora. Finalmente, pensou Bernardo com algum alívio, um médico de verdade.
Mas até esse pensamento lhe trouxe uma onda de culpa que ele não estava acostumado a sentir. A doutora Flávia começou seu exame, fazendo as mesmas perguntas que Andréia havia feito, ouvindo seu coração, examinando com atenção profissional. Então pegou o tablet onde estavam anotadas todas as informações colhidas na triagem. Vejo que a doutora Andréia já fez uma anamnese completa. Muito bem feita, aliás. Ela também solicitou que preparássemos o eletro assim que você chegasse aqui. Ela olhou para Diego. O ECG já está pronto. Acabei de fazer, doutora. Já está no sistema. A doutora Flávia abriu o arquivo em seu tablet e estudou a imagem por alguns segundos, seu rosto não revelando nada. Então suspirou. Senhor Bernardo, o senhor teve sorte. Não é um infarto. Pelo padrão do seu eletrocardiograma e seus sintomas, aparentemente está tendo uma crise de angina. Ainda é sério. Indica que suas artérias coronárias estão com algum grau de obstrução, mas não há dano imediato ao músculo cardíaco. Bernardo sentiu um alívio imenso inundar seu corpo, fazendo-o perceber o quanto estava realmente assustado. Então não vou morrer. Não hoje, não desta forma. Mas o senhor vai precisar fazer uma série de exames. Cateterismo, teste de esforço, ecocardiograma. E vai precisar mudar seus hábitos de vida drasticamente. Caso contrário, da próxima vez pode não ser só um aviso. Eu vou fazer tudo. Qualquer coisa. Vou medicá-lo agora para aliviar a dor e dilatar suas coronárias. Depois o senhor ficará em observação por algumas horas. Se tudo permanecer estável, poderá ir para casa com uma prescrição e encaminhamento para os exames. Ela fez uma pausa. A doutora Andréia já havia anotado que suspeitava de angina, não de íon. Ela tem um olho clínico excelente. Ali estava aquele nome novamente. Andréia. A mulher que ele havia humilhado, que havia tratado como incompetente, que havia julgado baseado em absolutamente nada além de aparências e preconceitos. A doutora Flávia aplicou a medicação e, depois de dar mais algumas instruções a Diego, saiu para atender outros pacientes. Bernardo ficou ali, deitado na maca, ouvindo o bip monótono do monitor cardíaco, sozinho com seus pensamentos pela primeira vez em horas. Ele sempre se considerou um homem justo. Nunca usava palavras abertamente racistas. Tinha funcionários negros em sua empresa. Bem, alguns funcionários negros em cargos operacionais e 1 ou 2 em posições administrativas mais baixas. Nunca havia impedido ninguém de ser contratado por causa da cor da pele, pelo menos não conscientemente. Mas estar ali naquela maca, forçado pela quietude e pela reflexão que a possibilidade da morte traz, Bernardo precisou confrontar verdades desconfortáveis sobre si mesmo. Quantas vezes havia ignorado ou desqualificado pessoas por julgamentos superficiais? Quantas vezes havia assumido que alguém não era capaz baseado apenas em sua aparência? Quantas oportunidades havia negado sem nem perceber que estava fazendo isso? E mais especificamente, quantas Andréias havia em sua vida? Pessoas brilhantes, competentes, dedicadas, que ele havia tratado como inferiores simplesmente porque não se pareciam com ele, não vinham dos mesmos círculos sociais, não correspondiam à imagem que ele tinha em sua mente de como deveria ser alguém em posição de autoridade ou conhecimento. A dor em seu peito estava diminuindo com a medicação, mas uma dor diferente começou a crescer. Era desconforto moral. Vergonha, o tipo de sensação ruim que vem quando você é forçado a olhar para o espelho e não gosta do que vê. Andréia havia sido profissional do início ao fim. Mesmo quando ele a insultou, quando questionou sua competência, quando a tratou como se fosse menos do que nada, ela manteve sua compostura. Fez seu trabalho impecavelmente. Coletou as informações necessárias, classificou seu caso corretamente, encaminhou adequadamente. E ela estava certa. Ela havia suspeitado de angina, não de infarto, e estava correta. Mesmo sendo apenas uma residente, uma estudante ainda, seu diagnóstico inicial havia sido mais preciso do que o próprio Bernardo, com toda a sua certeza arrogante, poderia imaginar. Ele pensou em sua própria filha, Marina, que estava no último ano de medicina. Ele sempre teve tanto orgulho dela. Contava a todos sobre como ela era brilhante, como seria uma médica excelente.
Tinha até pago um curso preparatório caro para ajudá-la a passar na prova de residência em dermatologia. Ela queria dermatologia porque, como ele mesmo havia comentado com aprovação, é uma especialidade civilizada, sem plantões noturnos em hospital público. Como seria se alguém tratasse Marina da forma como ele havia acabado de tratar Andrea? A ideia fez seu estômago revirar. Mas havia uma diferença. Não era. Marina era sua filha, era branca, tinha tido todas as oportunidades. Andrea. Bem, Andrea claramente havia precisado lutar muito mais para chegar onde estava. Ninguém tinha facilitado as coisas para ela. Ninguém tinha pagado cursinhos caros ou tinha contatos para ajudá-la a conseguir uma vaga melhor. E ainda assim, ali estava ela, graduada em enfermagem, formada em medicina, fazendo residência em cardiologia, uma das especialidades mais competitivas e difíceis, trabalhando plantões duplos para ganhar a vida enquanto estudava, e ainda mantendo a paciência e profissionalismo para tratar dignamente pessoas que a desrespeitavam. Bernardo não sabia quanto tempo havia passado quando ouviu vozes do outro lado da cortina. Uma delas era de Andrea, doutora Flávia, sobre o paciente da sala 3. Assim, o Sr. Castilho. Seu diagnóstico preliminar estava correto, Andrea. Angina instável. O ECG confirmou. Bom trabalho. Obrigada. Eu preparei alguns encaminhamentos que pensei que ele poderia precisar. Para o hemodinamicista, para nutricionista, e anotei que ele deveria considerar acompanhamento psicológico também, pelo perfil de estresse. Perfeito. Você realmente pensa em tudo. É parte do trabalho. Como estão os pacientes do acidente? Graves, mas estáveis. Você deveria ir para casa, Andrea. Seu plantão acabou há 40 minutos. Eu sei, mas queria ter certeza de que todos os pacientes da minha triagem estavam encaminhados corretamente antes de ir. Você vai se matar trabalhando assim. Vai para casa, descansa um pouco. Você tem aula daqui a 5 horas. Bernardo ouviu passos se afastando. Alguns minutos depois, a cortina se abriu ligeiramente e Andrea entrou. Ela parecia cansada, ele notou agora. Havia olheiras sob seus olhos, e seus ombros estavam ligeiramente curvados de fadiga. Mas ela ainda mantinha aquela postura profissional, aquela dignidade inabalável. Ela verificou o monitor, anotou algo em sua prancheta e estava prestes a sair quando Bernardo reuniu coragem para falar. Doutora Andrea. Ela parou, virou-se para ele com uma expressão neutra e profissional. Sim, Sr. Bernardo. Eu preciso pedir desculpas. Ela não disse nada, apenas esperou. As palavras eram mais difíceis do que Bernardo havia imaginado. Ele estava acostumado a dar ordens, a fazer discursos, a negociar contratos de milhões. Mas pedir desculpas sinceras, reconhecer que estava profunda e vergonhosamente errado, isso era território desconhecido. Eu a tratei muito mal. Disse coisas horríveis. Fiz suposições sobre a senhora que não tinham nenhuma base, exceto meu próprio. Ele hesitou, então forçou-se a dizer, meu próprio preconceito. Andrea continuou em silêncio, seu rosto não revelando o que estava pensando. Eu não tenho desculpa, Bernardo continuou. O que eu fiz foi injustificável. A senhora foi profissional, competente, estava tentando me ajudar e eu a desrespeitei das piores formas possíveis. Eu lamento profundamente. Por um longo momento, Andrea não disse nada. Então, finalmente, ela suspirou suavemente. Senhor Bernardo, eu aceito suas desculpas. Mas precisa entender uma coisa. O que o senhor fez comigo hoje não é nada novo. Acontece quase todos os dias. Pacientes que se recusam a ser examinados por mim, que pedem médicos brancos, que assumem que sou a faxineira ou a auxiliar, que me tratam como se eu não soubesse nada, como se eu não tivesse estudado anos para estar aqui. Ela fez uma pausa, e pela primeira vez, Bernardo viu um vislumbre da pessoa por trás da máscara profissional. Viu o cansaço, não apenas físico, mas emocional. A exaustão de ter que provar constantemente seu valor, sua competência, seu direito de estar ali. Eu precisei estudar o dobro dos meus colegas para conseguir as mesmas notas. Precisei ser 3 vezes mais preparada para conseguir meia oportunidade.
Não tive tempo para festas na faculdade porque precisava trabalhar para pagar meus estudos. Não tenho pais médicos com consultórios estabelecidos para me abrir portas. Cada degrau que subi, precisei lutar por ele. E ainda assim, ela continuou, sua voz permanecendo calma mas carregando um peso de verdade, eu escolhi estar aqui, neste hospital público, atendendo pessoas que muitas vezes não têm para onde ir. Porque eu sei o que é não ter opções. Sei o que é ser invisível para o sistema. E se eu posso fazer diferença para alguém, se posso salvar uma vida, então vale a pena. Bernardo sentiu lágrimas picando seus olhos, algo que não acontecia desde o funeral de seu pai, décadas atrás. Como a senhora consegue? Ele perguntou, sua voz rouca. Como consegue continuar tratando bem pessoas que a tratam mal? Andréia pensou por um momento antes de responder. Porque eu não faço isso por elas. Faço por mim. Porque eu sei quem eu sou, o que eu valho, o que eu conquistei. Porque eu não vou deixar que a ignorância de alguém me diminua ou me tire do meu caminho. E porque, às vezes, quando alguém está com medo ou com dor, não está no seu melhor. Às vezes, as pessoas precisam de ajuda não apenas para seu corpo, mas para enxergar melhor o mundo. Ela checou o relógio. Preciso ir. O senhor está estável. A doutora Flávia vai continuar seu atendimento. Mas quero que saiba uma coisa, senhor Bernardo. Aquela dor no seu peito, a medicação vai resolver hoje. Mas tem outros tipos de dor, outras obstruções, que remédio nenhum pode curar. Essas, o senhor vai precisar resolver sozinho. Ela se virou para sair, mas Bernardo a chamou novamente. Doutora Andréia, posso perguntar uma coisa? Sim. Por que medicina? Quero dizer, a senhora já era enfermeira graduada, já tinha uma profissão. Por que voltar para a faculdade, passar por tudo de novo? Um pequeno sorriso tocou os lábios dela pela primeira vez. Porque minha avó morreu de um ataque cardíaco esperando atendimento em um posto de saúde. Porque meu irmão mais novo tem diabetes e não consegue consultas regulares com um endocrinologista. Porque eu cresci vendo pessoas morrerem de coisas que poderiam ser tratadas se tivessem acesso adequado à saúde. E porque alguém precisa estar lá para essas pessoas. Alguém que entenda de onde elas vêm, que não as julgue, que lute por elas. Eu queria poder fazer mais, Bernardo disse, e foi sincero. Contribuir de alguma forma. O senhor pode, Andréia respondeu. Quando voltar para sua empresa, para sua vida, para seus jantares de negócios, o senhor pode fazer algo muito simples e muito difícil. Pode tratar todas as pessoas com o mesmo respeito que gostaria que tratassem sua filha. Pode questionar suas próprias suposições. Pode abrir portas em vez de fechá-las. Pode usar seu privilégio para levantar outros em vez de apenas se proteger no topo. Ela fez uma pausa. E pode cuidar melhor da sua saúde. Porque de nada adianta construir um império se você não estiver vivo para vê-lo. Exercício, dieta, menos estresse. Não é negociável. Com isso, ela saiu, deixando a cortina balançar suavemente em seu rastro. Bernardo ficou ali por horas, primeiro aguardando observação, depois esperando os documentos de alta. Diego voltou algumas vezes para verificar os monitores. A doutora Flávia passou para dar instruções finais. Uma nova enfermeira do turno da manhã veio remover os eletrodos e ajudá-lo a se preparar para sair. Quando finalmente deixou o hospital, o sol já estava alto no céu. A mesma porta automática por onde havia entrado na madrugada, desesperado e arrogante, agora o libertava de volta para o mundo. Mas ele não era mais o mesmo homem. Mário, seu motorista, estava esperando no estacionamento. Seus olhos se arregalaram quando viu Bernardo. Senhor Castilho, como está? Fiquei tão preocupado. Estou bem, Mário. Vou ficar bem. No carro, Bernardo olhou pela janela enquanto atravessavam a cidade de volta para seu bairro. Passou por bairros que normalmente nem notava, lugares onde as ruas não eram tão bem asfaltadas, onde as casas eram menores, onde as pessoas caminhavam para pontos de ônibus lotados em vez de entrarem em carros particulares. Quantas Andréias havia ali? Quantas pessoas brilhantes, capazes, cheias de potencial, lutando contra correntes invisíveis só para ter a mesma chance que ele sempre teve sem nem pensar duas vezes. Quando chegou em casa,
Marina estava tomando café da manhã antes de ir para o hospital onde fazia seu estágio. Pai, onde você esteve? Tentei ligar. Ele contou a ela o que havia acontecido, omitindo primeiros detalhes mais vergonhosos. Mas enquanto falava, olhando para os olhos preocupados de sua filha, decidiu ser completamente honesto. Contou como havia tratado Andrea. Contou sobre suas suposições, seus preconceitos, sua arrogância. Contou como descobriu quem ela realmente era, o quanto estava errado, o quanto aquela experiência o havia abalado. Marina ficou em silêncio por um longo tempo quando ele terminou. Então disse suavemente: Pai, você sabe que isso acontece com mulheres na medicina o tempo todo, não sabe? Pacientes que assumem que somos enfermeiras, que nos chamam de querida ou moça enquanto chamam os médicos homens de doutor. E se a médica é negra? É 10 vezes pior. Eu nunca tinha pensado nisso, Bernardo admitiu. Eu sei. A maioria das pessoas não pensa. É por isso que é tão importante falar sobre. Ela pegou a mão dele. Mas o fato de você estar reconhecendo isso agora, de estar realmente ouvindo e aprendendo, isso já é algo. Naquela noite, depois de dormir um pouco e se recuperar, Bernardo sentou-se em seu escritório em casa. Pegou seu laptop e começou a pesquisar. Programas de bolsa para estudantes de medicina de baixa renda. Organizações que ajudam profissionais negros da saúde. Fundações que melhoram o acesso à saúde em comunidades carentes. Ele não poderia desfazer o que havia feito, não poderia apagar as palavras que disse a Andrea, mas poderia, talvez, fazer algo para que outras Andreas tivessem caminhos um pouco menos íngremes para subir. Alguns dias depois de fazer os exames que Andrea havia recomendado e descobrir que precisaria de um cateterismo para colocar stents em 2 artérias parcialmente obstruídas, Bernardo voltou àquele mesmo hospital público. Não como paciente desta vez, mas com um propósito diferente. Encontrou a administração e perguntou sobre fazer uma doação. Não para colocar seu nome em uma placa na parede, mas especificamente para um fundo de educação continuada para os profissionais de enfermagem e médicos residentes do hospital. Para ajudar a pagar cursos, especializações, congressos. A administradora ficou surpresa, mas feliz. É uma doação muito generosa. Senhor Castilho, posso perguntar o que motivou isso? Digamos que recebi um atendimento que mudou minha perspectiva, ele respondeu. Ele pediu se era possível falar com a doutora Andrea Tavares, mas soube que ela não estava de plantão naquele dia. Estava no Hospital das Clínicas, em sua residência. Antes de ir embora, ele deixou uma carta endereçada a ela. Levou-lhe 3 rascunhos para acertar o tom, para encontrar as palavras certas. Doutora Andrea, ele escreveu. Obrigado por salvar minha vida. Não apenas por diagnosticar corretamente minha condição naquela noite, mas por me fazer ver coisas sobre mim mesmo que eu precisava enxergar. A senhora disse que eu poderia fazer diferença tratando as pessoas com respeito e questionando minhas suposições. Estou tentando. É mais difícil do que parece, desconstruir décadas de pensamentos automáticos e preconceitos arraigados. Mas estou tentando. Também estou fazendo uma doação para o hospital em seu nome. Não é muito perto de ser suficiente, mas é um começo. E estou cuidando da minha saúde. Exercício, dieta, menos estresse. Tal como a senhora ordenou. Obrigado por sua dedicação, sua competência e sua humanidade, mesmo quando eu não merecia nenhuma das 3. Com profunda gratidão e respeito, Bernardo Castilho. Meses se passaram. Bernardo fez o cateterismo, colocou os stents, mudou radicalmente seu estilo de vida. Começou a caminhar todas as manhãs. Reduziu drasticamente o álcool. Delegou mais responsabilidades no trabalho. Passou mais tempo com a família. E mais importante, começou a prestar atenção. Atenção em como tratava as pessoas, em que suposições fazia, em que vozes ouvia e quais ignorava. Não era perfeito. Velhos hábitos são difíceis de quebrar, mas estava tentando. Na sua empresa, revisou as políticas de contratação. Implementou um programa de diversidade não porque estava na moda, mas porque percebeu quantos talentos estava perdendo por ter uma visão tão estreita de quem se encaixava na empresa.
Marina terminou sua residência e abriu um consultório, mas também voluntariou-se 2 vezes por semana em uma clínica comunitária. Quando Bernardo perguntou por quê, ela disse: "Porque uma médica incrível me mostrou que isso importa." Quase um ano depois daquela noite na emergência, Bernardo estava no Hospital das Clínicas esperando Marina terminar um plantão quando viu um rosto familiar atravessando o corredor. Andrea, vestindo agora um jaleco branco de médica, com um grupo de estudantes ao seu redor, evidentemente ensinando. Seus olhos se encontraram por um momento. Ela o reconheceu, ele viu. Houve uma pausa, então ela acenou levemente com a cabeça. Um reconhecimento, talvez um perdão. Certamente uma lembrança de que a história entre eles seria sempre parte de ambos. Ele acenou de volta, segurando todas as palavras não ditas em um simples gesto de respeito. Quando Marina apareceu alguns minutos depois, ela notou seu olhar pensativo. "Está tudo bem, pai?" "Sim," ele respondeu honestamente. "Acho que está." E era verdade. A cicatriz em seu coração, tanto literal quanto figurativa, estava curada. O que restava era mais forte do que o que havia sido quebrado, não perfeito, nunca perfeito, mas honesto e consciente e tentando. Às vezes, pensou Bernardo enquanto caminhavam juntos para fora do hospital sob o sol do final da tarde, às vezes precisa-se sentir dor no peito para perceber que o coração precisa mudar. E às vezes, se tivermos sorte, encontramos alguém com sabedoria e compaixão suficientes para nos mostrar o caminho. A dor que Andrea havia mencionado, aquelas obstruções que nenhum remédio poderia curar, ele ainda estava trabalhando nelas. Provavelmente trabalharia por toda a vida. Mas pelo menos agora ele sabia que estavam lá, reconhecia seu peso, e escolhia, todos os dias, tentar desobstruí-las um pouco mais. Era um começo. Não era redenção completa, não apagava o que ele havia feito. Mas era um começo. E para um homem que quase morreu de coração obstruído, literal e metaforicamente, um começo já era um milagre.